Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também nos canais 10 da NET e 31.3 UHF digital. Agora sim, apesar do trocadilho, vamos conversar com a cantora e compositora Kátia Machado. Eu perguntava para você fora do ar, eu vou começar por isso, porque depois de mais de 20 anos lidando com a sonoridade, é natural que as pessoas possam te perguntar, ainda que por curiosidade, a maturação disso depois de um bom tempo. Bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo. Obrigada, Nelson, por essa oportunidade. E agora sim, realmente é um nome muito propício, né? Porque depois de tanto tempo fazendo música de uma forma doméstica, pessoal, ter esse trabalho em mãos pronto é uma realização de um sonho. Por que tanto tempo? Porque eu fazia brincando. E eu não entendia que isso poderia ser uma coisa realmente boa, produzida, e que, na verdade, mais do que isso, é uma música e são letras que dizem muito sobre mim e que eu imagino que, e já percebi pelas oportunidades que eu tive de cantar e de conversar com as pessoas, que o fato de falar sobre mim tem muita gente como eu que se identifica. Então tem essa necessidade de falar e as pessoas sentem essa vontade de ouvir também. Quem prestar atenção com um detalhe, que não é um detalhe na capa, vai perceber logo que você tem um engajamento do ponto de vista feminino. De que forma isso, na sua questão diária, da forma sua de ver o mundo, inclusive em relação aos erros nossos, dos homens, interfere nessa sua forma de compor? Então, quando a gente fala sobre erros de homens, acho que é uma coisa que é um pouco, é só diferente, né? Então é uma forma da gente abordar essa diversidade, mas sem deixar de valorizar esse ponto de vista, esse olhar feminino que a gente tem da vida, né? Porque eu lembro até de uma vez, quando eu estava grávida da minha segunda filha, e eu trabalhava eu era caixa de banco. E aí um cliente falou assim, é menino ou menina? Eu falei, menina. Ele, vai sofrer. Eu falei assim, qual é a melhor pessoa que o senhor conhece no mundo? Era um advogado, um senhorzinho? Falou, minha mãe. Eu falei, então eu estou gerando a melhor pessoa do mundo para alguém. Né? Porque é uma mulher que tem todo esse acolhimento feminino que a mulher tem com o mundo, não só com os seus filhos. Né? Então é isso, não tem como. Essa é uma das forças maiores, eu acho, que tem nesse trabalho, que é eu reconhecer em mim isso e passar para as outras mulheres, e a gente se identifica, né? Tem letras muito fortes aqui, eu comentava com você, que deu para espiar logo de cara. A gente acabou de encontrar a Kátia aqui no estúdio da rádio da TV Câmara juntos, e me chamou a atenção logo de cara, guerreira, para poder fazer com que, como essa simbologia está presente dentro do que você transformou dentro do álbum. A gente que é mulher, a gente está muito acostumada a ser mulher no mundo. Muitas vezes a gente não percebe o quanto é uma luta diária ser mulher no mundo, né? Na sociedade em que a gente vive hoje. Outro dia a gente fez uma brincadeira em casa que era assim, vamos tentar entender o que é ser homem. E aí eu falei assim, tava com uma amiga minha, aí a gente falou assim pra uma das crianças, pega uma cerveja pra mamãe. E ela falou, eu pego, posso abrir, mãe? Eu falei assim, pode. Puxou a mamãe. Aí meu filho falou, eu também quero abrir. Eu falei, não, você é menino, filho. Aí ele ficou indignado e falou, não que a gente deva, a gente falou brincando, porque não é nem pra criança mexer com bebida alcoólica, isso foi uma brincadeira que, se fosse feita por um homem, seria um contexto muito natural, ninguém ia achar estranho. E aí, é claro que a gente tem uma outra forma de ver as coisas, e a gente estava brincando de tentar entender como é ser homem na sociedade. E eu percebi na indignação do meu filho, quando eu não deixei, eu ainda falei assim, o que as mulheres vão pensar de você, filho? Ele, quê? Ele não entendeu, e tá claro que ele não entende, porque não é a realidade dele, né? Mesmo tendo só 9 anos, sendo um menino, ele fala assim, por que eu não posso? Porque eu sou homem? Não entendi. E as meninas já estão acostumadas com esse tipo de discurso pronto e que é tão natural, infelizmente. Então, assim, o ponto de vista feminino e o fato de ser feminista, que não é querer que as mulheres sejam melhores do que os homens, que é criar uma condição de igualdade. É um trabalho que não é para agora, mas a gente tem que trabalhar agora para que um dia seja, né?
Que bom que você está tocando isso através da música, nesse álbum de 10 canções. Quem tocava ao seu redor? Qual é a referência que você tem de memória de infância, de alguém perto de casa que te trouxe até aqui, ou não? É uma questão intergeracional? Muito. Olha, quando a gente estava passando o repertório, tipo, as minhas músicas que eu nunca tinha nem escrito, eu sabia tudo decor. Quantas músicas você tem? Eu falei, não faço ideia. Eu tive que sentar e escrever e contar, porque eu não tinha noção de quantas músicas eu tinha. Que medo de perder. Não, já com certeza muita coisa se perdeu, muita coisa. Mas por essa falta de registro e por eu fazer brincando isso. Então a gente sentou e eu falei, vou pegar algumas que eu me lembro. O Daniel, que é o meu namorado, meu músico, me ajuda com diversas coisas assim, e também é compositor e cantor, e foi a grande estimulador desse trabalho para que ele se concretizasse. Ele me ajudou a montar esse repertório das músicas que eu tinha, e eu fui passar para o meu produtor, que é o Rogério Plaza. E é um cara que é genial na área dele, muito né? Bom. Ele é o pianista, sanfoneiro, arranjador, e ele faz isso com muito brilhantismo. E aí ele falou assim, a gente terminou de tocar as músicas, ele olhou para mim e falou assim, o que você ouve? Porque eu cantei blues, cantei forró, cantei baião, cantei samba, cantei pop, cantei MPB, dentro do meu universo, coisas que todas elas me pertenciam. Nada me foi estranho quando eu estava fazendo essas músicas. E aí eu falei assim, olha, eu sou muito eclética, tanto no ouvir quanto no fazer. E a minha mãe, ela gostava muito de música nordestina. E ela tocava acordeon. Aí o moço do estúdio que me gravou, que é o Josiel Rosmon, falou assim, não fala acordeon, Kátia, porque é um negócio que é nordestino, fala sanfona. Eu falei assim, então, mas tem uma peculiaridade aí. Minha mãe tocava sanfona, acordeon, só que ela era catarinense. Então você pensa uma mulher do sul, que tocava um instrumento desde os 10 anos de idade, que ela mal conseguia segurar, porque ela gostava. E eu me lembro dela trepada na estante, pegando os discos de vinil lá em cima do Luiz Gonzaga, e a gente ouvindo Luiz Gonzaga. E essa é uma das minhas referências. Então tem muita coisa de música nordestina nas minhas canções. E meu pai, MPB e samba, riquíssimo. É de um repertório, de uma fineza, e ele canta. Então, são essas duas fontes principais que me alimentaram para gostar e fazer o que eu faço. Quando você conta isso, você acaba confirmando, entre outras coisas, por exemplo, um estudo acadêmico, já que fala da importância dos estímulos multissonoros durante a partir da primeira infância. Aqui em Bauru tem uma doutora em psicologia infantil que trata muito disso. E aí você vê todas essas referências de estilos e canções que estão na raiz, não só genética, mas do que foi estimulado em você, que acabou se materializando aqui. Agora sim. É sempre difícil, depois de uma quantidade de tempo, com memórias acumuladas assim, escolher 10 canções, imagino. Sim. Então, na época em que a gente apresentou uma proposta para montar esse repertório, eu escrevi 19 músicas. Eu lembro que o que eu consegui me lembrar, assim, letra e tal, depois eu fui lembrando de outras, mas naquele momento. E das 19 músicas, que é um repertório que é muito pequeno para você produzir um disco e pegar coisa de gaveta e tudo mais, dessas 19 músicas, a gente não conseguiu um consenso. Em geral, você apresenta 19 e fala, tá faltando música aqui. A gente conseguiu tirar assim, com sofrimento, 5, e ficamos patinando em 14. E eles falavam assim, vamos fazer as 14. Ou então, mas dessas 14, qual você tira? Eu tiro essa, eu tiro essa, eu tiro essa. E ninguém tinha um consenso. Então, 14 de 19. 14 boas músicas. É óbvio que eu tive muito tempo para fazê-las, que foi tipo a vida inteira. Então, 14 boas músicas que poderiam estar no disco. Ficaram 10, até por uma questão mesmo de orçamento. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu não me apresentava na noite. Eu cantava em alguns lugares, que é na cozinha da minha casa, no chuveiro e viajando prioritariamente. Então, para você entender da onde eu trouxe isso daí, e veio com muita qualidade e muita força. Então, essas 10, não foi fechado um consenso, mas algumas eu fiz questão, outras, né?
E eu acho que eles é um bom retrato daquele momento. Que legal. Para as pessoas entenderem o percurso também desse tempo, específico seu, mas da dificuldade de maturação do custeio de um álbum independente. Ah, né? sim. Não é fácil, não é qualquer pessoa. E como não era algo, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que vive da música. Eu, na verdade, eu sou funcionária pública. Sim. Mas eu não abri mão do meu trabalho, mas eu também não quis abrir mão do meu sonho. A gente está num momento em que eu acho que as pessoas estão resgatando sonhos. Eu percebo isso, eu não sei se é reflexo do que eu estou vivendo ou se isso realmente está acontecendo na realidade. Mas eu percebo muita gente, tipo, trocando um cargo de consultor, de bancário, para ser chefe de cozinha, para ser fotógrafo, para sair de um telemarketing e ser cabeleireira, sabe, coisas assim? Sim. Eu vejo muita gente nesse movimento e eu sou uma delas. Que né? bom. E se faz isso você feliz, lógico que tem que tirar da gaveta mesmo, tirar da memória. Que bom. Reflete bem. As outras músicas, só por curiosidade, você continua vasculhando esse baú de memória? Já passou de frases 50, que voltaram. 60. Eu tenho várias que estão pela metade, porque hoje a gente tem Pode o recurso do reconstruir agora. celular. Outro dia o Daniel chegou e falou assim: achei um caderno seu antigo. Tem uma letra aqui, pôs assim na minha frente e saiu. Aí dá 10 minutos, volta aqui, tá pronta a música. Aí ele vai lá, tira. É uma das músicas que vai estar no show, inclusive de pré-lançamento do disco, que é no dia 7 de maio, no Templo Bar, às 21 horas. E estão todos convidados. No Templo Bar, 7 de maio, às 21 horas. Isso. Tá, muito legal. Você lembra de que dia de semana é? É uma terça-feira. Terça-feira. Propositalmente. Ótimo. Porque eu quero a presença sua, inclusive, mas dos meus amigos músicos, né? Esse pessoal que construiu esse trabalho comigo. E terça-feira é um dia em que as pessoas podem ir. Né? Porque você marca numa quinta-feira, fala, eu tenho data, eu não vou poder, não tô em E aí Bauru. os músicos estão ocupados. E aí eu quero essa presença, porque na verdade, como se trata de um pré-lançamento, é uma forma assim de eu estruturar o show de lançamento que vai ser no Teatro Municipal, logo mais a gente conversa sobre isso. E ver a dinâmica de como funciona, com um olhar receptivo das pessoas que são convidadas para estarem lá e que já conhecem o meu trabalho e que já me cobram muito, porque o disco está pronto não faz um ano, mas a maioria das músicas está pronta há quase um ano. Muito legal. Então, é isso. Kátia Machado, sorte, bom som, boas memórias e rememórias, agora sim, que vida longa a sua jornada. Muito obrigada, Nelson, e que as pessoas não desistam dos seus sonhos e que tenham coragem de correr atrás deles e fazer com que eles se transformem em realidade, porque realmente é o que faz valer a pena, né? Para vocês que nos acompanham pela Rádio e TV Câmara, vocês vão poder saber um pouquinho, conhecer aqui de primeira mão, Ei Você Aí, da Kátia Machado, a estreia dela com o álbum Agora Sim. Você acompanha pelo programa Área 14 na Rádio Câmara, a execução dos álbuns daqueles que produzem aqui na nossa região, na Área 14, pelo 93,9 FM. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Ei Você Aí. Você aí, que não saber aonde ir, eu vou lhe chamar a atenção. Toda bobeira ainda vai ficar na mão, hein? Você aí, que ainda não sabe o que fazer, eu vou lhe dar um toque, meu irmão. Saia de cima do muro, tome uma posição. Ei, você aí, que perde tempo, tem medo de errar, ficar parado não leva a lugar nenhum, mas ali não há um do que dois vão já voar. Ei, você aí, tá me olhando com medo de chegar. Enrola não que eu também estou te vendo, mas se você demorar
saber aonde ir, eu vou lhe chamar